Quando minha mãe viu os 2 corpos caídos no chão, o sangue formando uma poça escura que se espalhava pelo piso de madeira do meu quarto, algo dentro dela se quebrou de um jeito que nunca mais conseguiu se consertar completamente. Olá, meus queridos! Aqui é a vovó Teresa, com meus 78 anos nas costas e uma história que ficou guardada no fundo da minha alma por décadas. Hoje resolvi abrir meu coração para vocês, porque às vezes as histórias mais difíceis são justamente as que precisam ser contadas. Estou aqui na minha varanda em Petrópolis, olhando as montanhas da Serra Fluminense que tanto me acalmam, pronta para contar minha trajetória de vida completa para vocês. Antes de começar, queria lembrar vocês que estamos com um sorteio de R$1.000 aqui no canal para comemorar os 87 mil inscritos. Para participar, é só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário falando um pouquinho sobre vocês, onde moram, quantos filhos e netos têm, o que gostam de fazer no tempo livre. Eu adoro conhecer um pouquinho de cada pessoa que me acompanha nessas histórias de vida. Agora vamos voltar para 1955, quando eu tinha apenas 8 anos e morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, numa casa simples, mas cheia de amor. Uma casa de esquina, com um pequeno jardim na frente onde minha mãe, Dona Cecília, cultivava suas dálias coloridas que eram o orgulho da vizinhança. Meu pai, Sebastião, trabalhava como contador na única fábrica têxtil da cidade. Era um homem quieto, de poucas palavras, que gostava de ler o jornal na varanda depois do jantar, com um radinho de pilha ao lado, transmitindo os jogos do Tupi Futebol Clube. Nós éramos uma família simples, como tantas outras daquela época. Eu era filha única, nascida depois de 3 gestações que minha mãe perdeu. Um milagre, como ela sempre dizia quando me penteava os cabelos antes da escola. Tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Nas noites de verão, sentávamos os 3 na calçada para tomar um pouco de ar fresco e conversar com os vizinhos que passavam. Aos domingos, íamos à missa na igreja matriz e depois almoçávamos macarronada com frango, o prato favorito do meu pai. Era uma vida tranquila, sem grandes sobressaltos. Meu pai não ganhava muito, mas a gente não passava necessidade. Nossa casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala de estar onde ficava o rádio, nosso bem mais precioso, e uma cozinha com fogão a lenha que deixava tudo com cheiro de café e broa de fubá. O banheiro ficava fora de casa, no quintal, ao lado do tanque onde minha mãe lavava as roupas cantarolando modas de viola. Eu estudava no grupo escolar Delfim Moreira. Ia e voltava a pé todos os dias, carregando minha pastinha de couro sintético que meu pai me deu no primeiro dia de aula. Era uma boa aluna, especialmente em português e história. Adorava ler os livros que a professora Margarida emprestava, histórias de aventuras, de terras distantes, de princesas e cavaleiros. Quando crescesse, dizia eu, queria ser professora como ela. Minha infância era feita de pequenas felicidades. A boneca de pano que minha mãe costurou para meu aniversário, as tardes brincando de pique-esconde com as crianças da rua, o cheiro de bolo de fubá saindo do forno aos sábados, o gosto doce da goiabada com queijo que comíamos depois do almoço aos domingos. Foi justamente num domingo que ele apareceu pela primeira vez. Meu avô paterno, Coronel Augusto Ferreira. Até então, eu mal o conhecia. Sabia apenas que era militar, que morava no Rio de Janeiro e que meu pai raramente falava dele. Vi sua foto uma vez, numa moldura pequena que meu pai guardava na gaveta da escrivaninha, não no porta-retratos da sala onde ficavam as fotos das pessoas que amávamos. Lembro como se fosse hoje. Estávamos terminando o almoço de domingo quando ouvimos a batida forte na porta. 3 pancadas secas, autoritárias, como se quem batesse não estivesse pedindo, mas exigindo entrada. Meu pai levantou-se da mesa com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de surpresa e medo. Quando abriu a porta, lá estava ele. Um homem alto, de postura rígida, cabelos grisalhos cortados curtos como escova, um bigode bem aparado e olhos azuis frios como o céu de inverno. "Sebastião?", ele disse, sem sorrir, sem abraçar, sem nenhum gesto de afeto. "Vim ver como anda a sua vida." Meu pai ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Pai, que surpresa. Entre, por favor." Foi a primeira vez que vi meu pai chamar alguém de senhor dentro da nossa própria casa. Não era apenas respeito, era temor.
Ele entrou sem limpar os pés no capacho, olhando ao redor com uma expressão de quem avalia, de quem julga. Usava um terno cinza impecável, mesmo no calor daquele dia, e trazia consigo um cheiro forte de loção pós-barba mentolada que tomou conta da sala inteira. "Então, esta é sua família", ele disse, como se comentasse sobre móveis, não pessoas. Olhou para minha mãe, depois para mim, sem sorrir, sem demonstrar qualquer afeto. Esperava mais, Sebastião. Uma casa maior, pelo menos. Minha mãe, sempre gentil e acolhedora, levantou-se nervosa, alisando o avental. "É um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Augusto. Gostaria de um café? Acabei de fazer um bolo de laranja que..." "Não vim para a social", ele cortou. "Vim porque é minha obrigação verificar como meu filho está criando minha neta. A família carrega nosso nome, Sebastião. Espero que esteja educando esta menina com disciplina." Naquele momento, percebi que havia algo pendurado na cintura dele, parcialmente coberto pelo paletó. Uma pistola, numa cartucheira de couro preto. Mesmo criança, sabia o que era aquilo. Mesmo criança, senti um arrepio percorrer minha espinha quando ele me encarou diretamente pela primeira vez. "Vem aqui, menina", ele ordenou. Não era um convite, era uma ordem. Olhei para meu pai, que assentiu ligeiramente, e então me aproximei, as pernas tremendo. "Como é seu nome?" "Teresa, senhor", respondi, a voz quase um sussurro. "Fale alto, criança. Um Ferreira não sussurra, um Ferreira se impõe." "Teresa, senhor", repeti, mais alto desta vez, sentindo meu coração acelerar. Ele me examinou dos pés à cabeça, como se eu fosse um soldado em inspeção. Pelo menos é bem asseada. Está aprendendo a ler e escrever corretamente? Que notas tem na escola?" Antes que eu pudesse responder, meu pai interveio. "Teresa é a primeira da classe, pai. A professora sempre elogia seus cadernos. Perguntei a ela, Sebastião, não a você." Ele voltou a me encarar. "Responda. Sou boa aluna, senhor. Gosto muito de ler e..." "Ler o quê? Aquelas bobagens de histórias de fadas? Ou algo útil?" Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Ele soltou um suspiro de desaprovação e então se voltou para meu pai. "Vou ficar na cidade por alguns dias. O exército me designou para uma inspeção no quartel local. Voltarei no próximo fim de semana para jantar. Quero ver como está educando minha neta." Não foi um pedido, foi um aviso. E com isso, ele se virou e saiu, deixando um silêncio pesado na sala. Quando a porta fechou, minha mãe soltou o ar que parecia estar segurando desde que ele entrou. Meu pai se deixou cair na cadeira, passando a mão pelo rosto. "Sebastião, você não me disse que seu pai era assim." Minha mãe comentou baixinho, como se temesse que ele pudesse ouvir através das paredes. "Ele sempre foi assim, Cecília. É por isso que saí de casa aos 17 anos e nunca mais voltei." Meu pai respondeu, a voz cansada. "Esperava que ele tivesse esquecido que temos uma filha." Naquela noite, ouvi meus pais conversando no quarto, as vozes abafadas pela porta fechada. Minha mãe parecia preocupada, meu pai, resignado. "Não podemos simplesmente impedir que ele venha, Cecília. Ele é general do exército agora. Tem influência, conhece gente importante. Se eu negar, bem, você não conhece meu pai. Ele não aceita não como resposta." Foi o início de uma mudança na nossa casa. No domingo seguinte, como prometido, ele voltou para jantar. Desta vez, trouxe um presente para mim, uma boneca de porcelana caríssima, com vestido de veludo e sapatos de verniz. Era a boneca mais linda que já tinha visto, mas estava com medo demais dele para demonstrar verdadeira alegria. Uma menina deve aprender a ser delicada como porcelana, mas forte por dentro, ele disse ao me entregar a boneca. Não quebre. Se quebrar, não haverá outra. Havia algo nas entrelinhas daquelas palavras, uma ameaça velada que mesmo uma criança podia perceber. O jantar foi tenso. Minha mãe havia passado o dia inteiro cozinhando um frango assado com batatas, sua especialidade. Ele comeu em silêncio, criticando ocasionalmente o sal, o ponto da carne, a simplicidade da louça. Cada palavra era como uma pequena facada no orgulho da minha mãe, que sorria nervosamente e se desculpava. Meu pai quase não falou durante todo o jantar, respondendo apenas quando questionado diretamente.
Havia uma transformação nele quando seu pai estava por perto. De homem tranquilo e respeitado em sua comunidade, ele se tornava quase um menino inseguro, com medo de cometer erros. Após o jantar, meu avô insistiu em ver meus cadernos escolares. Folheou cada página com expressão crítica, apontando cada pequeno erro, cada letra mal traçada. Esta caligrafia está inaceitável. Um Ferreira tem letra firme, determinada. Isto parece o rabisco de um animal. Engoli o choro, determinada a não mostrar fraqueza diante dele. De alguma forma, sabia instintivamente que chorar só pioraria tudo. Ele se foi por volta das 9, prometendo, ou ameaçando, voltar no próximo final de semana. Quando saiu, era como se um peso fosse retirado da casa. Podíamos respirar novamente. "Por que o vovô é tão bravo, pai?" Perguntei quando estávamos seguros, sozinhos. Meu pai suspirou profundamente. "Ele acredita que disciplina e rigidez formam o caráter, filha. Foi assim que ele foi criado, e assim que tentou me criar. Você tem medo dele, não tem?" Meu pai ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que nunca esqueci. "Às vezes, Teresa, o medo não é covardia. Às vezes, é apenas bom senso." Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Todos os fins de semana, meu avô aparecia. Às vezes para o almoço de domingo, às vezes para o jantar de sábado. Cada visita era precedida por uma faxina completa na casa, com minha mãe verificando obsessivamente se cada canto estava limpo, se cada talher brilhava, se o almoço seria perfeito. Ela queria desesperadamente a aprovação dele, talvez por amor ao meu pai, talvez por um desejo inato de agradar. Mas a aprovação nunca vinha. Havia sempre uma crítica, sempre algo que poderia ter sido melhor. A casa era simples demais. A comida era boa, mas não excepcional. Eu era educada, mas poderia ser mais disciplinada. Com o tempo, ele começou a trazer presentes para nossa casa. Uma cristaleira cara que destoava completamente do resto dos nossos móveis simples. Um rádio novo, maior e mais potente que o antigo. Um tapete persa para a sala. Cada presente vinha com um comentário sobre como nossa casa precisava de refinamento. Meu pai aceitava tudo em silêncio, incapaz de recusar sem provocar a ira do velho militar. Cada presente era uma forma de controle, uma forma de nos lembrar que ele estava no comando, mesmo não morando conosco. Lentamente, ele começou a tomar mais espaço em nossas vidas. Já não era apenas nos finais de semana. Às vezes aparecia numa quarta-feira à noite, sem avisar, apenas para verificar como estávamos. Criticava o jantar simples que minha mãe preparava nos dias de semana, a roupa do meu pai após um dia de trabalho, meus brinquedos espalhados pelo quarto. Nossa casa já não parecia mais nossa. Era como se vivêssemos constantemente esperando uma inspeção militar, sempre tensos, sempre alertas. O riso descontraído dos domingos à tarde desapareceu. As conversas à mesa se tornaram formais, medidas. Mesmo quando ele não estava fisicamente presente, sua sombra pairava sobre nós. Em certa ocasião, ele chegou mais cedo do que o esperado num sábado e encontrou minha mãe ainda arrumando a casa, com um lenço na cabeça e o avental sujo. A expressão de desgosto em seu rosto foi tão profunda que minha mãe começou a se desculpar freneticamente. "Perdão, senhor Augusto, não esperava o senhor tão cedo, eu..." Uma mulher deve estar sempre apresentável, Cecília. Sempre. Independente da hora ou da circunstância. Minha falecida esposa jamais seria vista nesse estado, mesmo pelos empregados. Foi a primeira vez que ele mencionou minha avó, que havia falecido antes mesmo de eu nascer. Meu pai me contou uma vez que ela morreu de tristeza, o que na época eu não entendi. Anos depois, compreendi que provavelmente sofria do que hoje chamamos de depressão, possivelmente agravada por viver com um homem como meu avô. Com o passar dos meses, notei mudanças no comportamento do meu avô. Ele começou a trazer uma garrafa de uísque quando vinha nos visitar. Bebia 1, 2, 3 copos enquanto conversava, ou melhor, monologava, sobre política, sobre a situação do país, sobre como os militares deveriam assumir o controle para colocar ordem nessa bagunça. Quando bebia, seus olhos ficavam diferentes.
o azul frio se tornava algo mais perigoso, mais imprevisível. Sua voz ficava mais alta, suas críticas mais cortantes. E seu olhar começou a me seguir pela casa de um jeito que me fazia querer me esconder. Foi por volta dessa época que ele começou a insistir em me dar aulas particulares. Dizia que a escola pública não era suficiente, que eu precisava de uma educação mais rigorosa. Aos sábados, depois do jantar, me fazia sentar à mesa da cozinha com caderno e lápis, enquanto ditava fatos históricos, equações matemáticas, regras gramaticais. Qualquer erro era punido com críticas severas e, ocasionalmente, com a palmatória que ele passou a trazer junto com seus livros. "Dor ensina, Teresa", ele dizia, enquanto batia com aquele pedaço de madeira nas minhas mãos pequenas. "A dor é a melhor professora que existe." Meus pais assistiam impotentes. Minha mãe chorava silenciosamente no quarto depois que eu ia dormir. Meu pai bebia cada vez mais, talvez tentando imitar o pai, talvez tentando esquecer o que acontecia sob seu próprio teto. A autoridade do general Augusto Ferreira era absoluta, inquestionável. Ninguém ousava desafiá-lo. Em casa, quando estávamos sozinhos, meus pais tentavam compensar. Minha mãe me abraçava mais, fazia meus doces favoritos, contava histórias antes de dormir. Meu pai trazia pequenos presentes: uma fita para o cabelo, um livro novo, um chocolate. Era como se tentassem desesperadamente contrabalançar a escuridão que meu avô trazia para nossas vidas. Mas a sombra dele crescia. Crescia tanto que começou a sufocar nossa família lentamente, como uma planta venenosa que se enrosca em torno de uma árvore saudável até sugar toda a sua vida. O que não sabíamos é que o pior ainda estava por vir. O que não podíamos imaginar é que aquela presença autoritária e assustadora em nossas vidas era apenas o prelúdio de uma tempestade que destruiria para sempre a família simples e feliz que éramos antes da chegada do general Augusto Ferreira. E foi assim, meus queridos, que minha infância tranquila começou a se transformar num pesadelo. Um pesadelo que atingiria seu ápice numa noite quente de março de 1956, quando eu tinha acabado de completar 9 anos. Mas isso vamos aprofundar mais ao longo do vídeo. Acho que só quem viveu sob o mesmo teto que um militar de alta patente nos anos 50 pode entender verdadeiramente o que significa autoridade absoluta. Meu avô, o general Augusto Ferreira, não era apenas um homem rígido. Era uma força da natureza, um furacão que devastava tudo à sua passagem, deixando apenas destroços de dignidade e autoestima. Conforme os meses passavam e suas visitas se tornavam mais frequentes, comecei a notar padrões no comportamento dele. Sempre chegava impecavelmente vestido, mesmo nos dias mais quentes de Minas Gerais. O terno cinza ou azul marinho nunca tinha um único amassado. Os sapatos sempre brilhavam como espelhos. O cabelo grisalho, cortado a militar, não ousava ter um fio fora do lugar. E aquela pistola, sempre ali, na cintura, parcialmente coberta pelo paletó, mas visível o suficiente para ser uma lembrança constante de seu poder. Quando ainda estava sóbrio, nas primeiras horas de suas visitas, mantinha uma formalidade gélida. Falava pouco, observava muito. Seus olhos azuis registravam cada detalhe da nossa casa, cada gesto, cada palavra. Tudo seria munição para críticas posteriores. Era como viver sob a mira de um atirador de elite que apenas esperava o momento certo para disparar. "Sebastião, este quadro está torto", ele dizia, apontando para a pequena paisagem que minha mãe havia comprado na feira de artesanato. "Uma casa organizada reflete uma mente organizada." Ou então, "Cecília, esta toalha de mesa tem um pequeno remendo. Prefiro não ver remendos à mesa. Demonstra pobreza de espírito." Cada crítica era uma pequena ferida que se acumulava no coração da nossa família. Meu pai, que antes me parecia tão forte e seguro, diminuía na presença do general. Seus ombros curvavam levemente, sua voz baixava um tom, seu olhar frequentemente se fixava no chão. Era como se na presença do pai, ele voltasse a ser o menino assustado que um dia foi. No início de 1956,
descobrimos que meu avô havia se aposentado das funções ativas do exército. Mantinha o título e a patente, mas já não tinha obrigações diárias no quartel. Para nossa angústia, isso significou que ele começou a passar ainda mais tempo em Juiz de Fora, hospedado em um hotel próximo à nossa casa, mas praticamente vivendo em nossa sala. Foi nessa época que comecei a conhecer melhor os dois generais, o que chegava sóbrio e o que emergia após a garrafa de uísque ser aberta. O primeiro era frio, calculista, metodicamente cruel em suas observações. O segundo era imprevisível, explosivo, capaz de arremessar um copo contra a parede, porque o gelo não estava no formato exato que desejava. Um homem que não mantém sua casa em ordem não é homem nenhum, Sebastião, ele dizia quando estava no terceiro ou quarto copo. Sua voz ficava mais alta, seu sotaque carioca mais pronunciado. Seu pai deveria ter te ensinado isso. Ah, mas eu sou seu pai, não sou? E no que você se transformou? Em um contador medíocre que mal consegue dar conforto à família. Meu pai engolia seco, aceitava a humilhação em silêncio. Às vezes tentava responder: pai, temos uma vida digna. Não somos ricos, mas digna? O general interrompia com uma risada seca. Você chama isso de dignidade? Esta casa que mais parece um casebre? Este emprego de segunda categoria? Esta vida de conformismo? Em seguida, inevitavelmente, olhava para mim. É isso que você quer ensinar à sua filha, Sebastião? A se conformar com migalhas? Uma ferreira merece mais. O sangue do meu sangue merece mais. Era estranho como ele sempre falava de mim como uma ferreira, mas raramente usava meu nome. Era como se eu fosse apenas uma extensão do sobrenome, um receptáculo da linhagem, não uma pessoa real com sentimentos e individualidade. À medida que bebia mais, seus olhos mudavam. O azul gelo tornava-se algo mais turvo, mais perturbador. E seu olhar começou a me seguir pela casa de uma forma que me fazia sentir exposta, vulnerável, como se meu uniforme escolar de repente tivesse se tornado transparente. Havia momentos em que ele me chamava para sentar ao seu lado no sofá. Colocava a mão pesada no meu ombro e me examinava de perto. Tão perto que eu podia sentir o cheiro da mistura de uísque e loção pós-barba. Você tem os olhos da sua avó. Ele dizia com uma voz diferente, quase melancólica. Ela também era teimosa, sabia? Teimosa até o fim. Nesses momentos, minha mãe sempre encontrava uma desculpa para me chamar para a cozinha, para me pedir ajuda com alguma tarefa inventada na hora. Ela percebia algo que, na minha inocência, eu ainda não compreendia completamente. Uma noite, quando eu já estava na cama, ouvi meus pais discutindo em voz baixa na cozinha. Não gosto do jeito que ele olha para ela, Sebastião. Minha mãe sussurrava, a voz trêmula. Tem algo errado, algo doentio. Ele é meu pai, Cecília. Meu pai respondeu, a voz cansada. Ele jamais faria isso. É apenas o jeito dele, autoritário, controlador. Você não vê como os olhos dele mudam quando bebe? Como ele insiste em tocá-la, em ficar sozinho com ela? Por favor, Sebastião, precisamos fazer algo. E o que você sugere? Que eu enfrente um general do exército? Que eu acuse meu próprio pai de... Nem consigo dizer. Então vamos embora, minha mãe implorou. Vamos para São Paulo, para o Nordeste, para qualquer lugar longe dele. E viver de quê? Meu trabalho está aqui, e você acha que ele não nos encontraria? Ele tem contatos em todo o país, Cecília. Não há onde se esconder de homens como meu pai. A conversa continuou, mas adormeci antes de ouvir o resto. Na manhã seguinte, notei que minha mãe tinha olheiras profundas e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. A situação piorou quando meu avô decidiu mudar-se definitivamente para Juiz de Fora. Comprou uma casa grande na parte alta da cidade, uma dessas mansões antigas com colunas na entrada e um jardim bem cuidado por jardineiros contratados. Mas, apesar de ter sua própria residência, continuava aparecendo na nossa quase diariamente. Ele gostava especialmente de aparecer no horário do jantar, sem avisar. Um general deve sempre fazer inspeções surpresa, justificava com um sorriso que não alcançava os olhos. É assim que se descobre a verdade sobre seus subordinados. E então se instalava à cabeceira da mesa, o lugar que antes pertencia ao meu pai,
e dominava a refeição com monólogos sobre a decadência moral do país, sobre a necessidade de pulso firme no governo, sobre como os comunistas estavam infiltrados em todas as instituições. É por isso que nunca larguei minha pistola, ele dizia, dando tapinhas no volume sob o paletó. Um homem precisa estar sempre pronto para defender sua pátria, sua honra e sua família. Nessa ordem, a arma era uma presença constante, quase como se fosse uma extensão do seu corpo. Eu nunca a tinha visto completamente, apenas o contorno sob o tecido ou o coldre quando ele tirava o paletó em dias muito quentes. Mas sabia que era uma pistola Colt 45, porque ele mencionava com orgulho que era a mesma arma que usou quando limpamos o país daqueles comunistas em 1935. Por vezes, quando meu pai ousava discordar de alguma opinião política mais extrema, meu avô batia na mesa com força, fazendo os talheres tilintarem, e rosnava: "Cuidado com o que fala, Sebastião. Seu emprego na fábrica depende da boa vontade de pessoas que me respeitam. Seria uma pena se esse respeito diminuísse por causa das ideias equivocadas do meu filho." Era uma ameaça velada, mas perfeitamente compreensível. Meu pai calava-se imediatamente. O poder do general se estendia muito além das paredes da nossa casa. Ele conhecia juízes, delegados, donos de fábricas. Uma palavra dele poderia destruir a vida profissional do meu pai em questão de horas. Com o tempo, meu pai começou a beber também. Não tanto quanto meu avô, mas o suficiente para adormecer suas próprias humilhações. Chegava do trabalho, jantava em silêncio e depois se sentava na varanda com uma garrafa de cachaça barata, olhando para o nada até que minha mãe o convencesse a entrar e ir para a cama. Nossa casa, antes um refúgio de paz, transformou-se num campo minado emocional onde cada palavra, cada gesto podia desencadear uma explosão. Aprendemos a pisar com cuidado, a medir cada frase, a prever os humores do general para nos adaptarmos antecipadamente. Minha mãe tentava desesperadamente manter alguma normalidade na nossa rotina. Insistia que jantássemos juntos quando meu avô não estava, que conversássemos sobre meu dia na escola, que mantivéssemos algumas das tradições que tínhamos antes, como o bolo especial nos aniversários ou as histórias antes de dormir. Mas era como tentar acender uma vela em meio a um furacão. Na escola, meu desempenho começou a cair. Não conseguia me concentrar. Passava as aulas desenhando nos cantos dos cadernos ou olhando pela janela. A professora Margarida percebeu a mudança e me chamou após a aula certo dia. "O que está acontecendo, Teresa? Você sempre foi uma das minhas melhores alunas." Ela perguntou com genuína preocupação. Queria contar tudo a ela, sobre o medo que sentia do meu avô, sobre como nossa casa não parecia mais nosso lar, sobre os olhares estranhos que ele me lançava quando estava bêbado, mas as palavras ficaram presas na garganta. Além do mais, o que ela poderia fazer? Enfrentar um general respeitado e temido por toda a cidade? "Estou apenas cansada, professora", respondi, evitando seu olhar. "Tenho estudado muito em casa também." Não era completamente mentira. Meu avô insistia que eu estudasse horas extras todos os dias, sob sua supervisão rígida. Qualquer erro era motivo para sermões intermináveis sobre disciplina e excelência. "Um Ferreira não aceita a mediocridade", ele repetia como um mantra. "Um Ferreira lidera, não segue." Em março de 1956, logo após meu 9º aniversário, aconteceu algo que mudou ainda mais a dinâmica da nossa família. Meu pai foi chamado para uma viagem de trabalho a Belo Horizonte. Precisaria ficar fora por 3 dias, visitando fornecedores da fábrica. Nunca o tinha visto tão relutante em fazer uma viagem profissional. Inventou desculpas, tentou adiar, sugeriu que outro contador fosse em seu lugar. Mas o dono da fábrica insistiu. Precisava ser ele com sua experiência. Na noite anterior à viagem, meu pai me chamou para conversar no quintal, longe dos ouvidos da minha mãe. "Teresa, filha, preciso que você seja muito corajosa nesses dias que estarei fora", ele disse, ajoelhando-se para ficar na minha altura. Seus olhos estavam vermelhos, de cansaço ou de choro contido, não sei dizer. "Se o vovô vier visitar, fique sempre perto da sua mãe.
Não fique sozinha com ele em nenhum momento, entendeu? Assenti, confusa com a intensidade do seu pedido. E se ele fizer ou disser qualquer coisa que te deixe desconfortável, qualquer coisa mesmo, você corre para a casa da dona Jurema ao lado. Pode ser dia ou noite, não importa. Ela já está avisada que talvez você precise ficar lá por algum motivo. Pai, estou com medo, confessei, a voz pequena. Por que o vovô faria algo que me deixasse desconfortável? Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Seu avô é um homem complicado, Teresa. A guerra mudou ele, e a morte da sua avó o deixou mais amargo ainda. Às vezes, quando bebe, ele confunde as pessoas, confunde o passado com o presente. Não entendi completamente o que ele quis dizer, mas a seriedade no seu olhar me assustou. Promete que vai voltar logo, pai. Prometo, minha princesa. 3 dias apenas. Você pode ser corajosa por 3 dias, não pode? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, preocupado. Naquela noite, ouvi novamente meus pais conversando no quarto. Minha mãe chorava baixinho e meu pai a consolava com palavras sussurradas que não consegui distinguir. Havia um clima de tensão no ar, como o silêncio pesado que precede uma tempestade violenta. Na manhã seguinte, meu pai partiu para Belo Horizonte. Nos despedimos na porta de casa e ele me abraçou mais forte e por mais tempo que o normal. Lembre-se do que conversamos. Ele sussurrou no meu ouvido antes de entrar no táxi que o levaria à estação de trem. Observei o carro se afastar, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Ao meu lado, minha mãe apertava um lenço entre os dedos, os nós dos dedos brancos de tanta força. Seus olhos seguiam o táxi até que ele desapareceu na esquina. Vamos entrar, Teresa, ela disse finalmente, a voz forçadamente animada. Vamos fazer um bolo de fubá, o que acha? Seu favorito. Mas o bolo não ficou bom naquele dia. Minha mãe errou nas medidas, distraída como estava, e a massa não cresceu direito. Era um pequeno detalhe, insignificante na grande ordem das coisas, mas de alguma forma parecia um presságio do que estava por vir. Não sabíamos então, mas aqueles seriam os últimos momentos de relativa paz que teríamos. Porque naquela mesma noite, quando o céu de Juiz de Fora se cobriu de nuvens escuras, anunciando uma tempestade de verão, ouvimos as 3 batidas secas e autoritárias na porta. O general havia chegado. E pela primeira vez, meu pai não estava em casa para servir de escudo entre nós e sua fúria contida. Existem noites que marcam nossas vidas como cicatrizes permanentes na alma. A minha aconteceu naquele março de 1956, quando os céus de Juiz de Fora desabavam em chuva e meu pai estava longe demais para nos proteger. Quando as 3 batidas soaram na porta, minha mãe congelou no meio da cozinha. Estávamos terminando de lavar a louça do jantar, um jantar simples de arroz, feijão e um ovo frito para cada uma, economizávamos nos dias em que meu pai viajava. O barulho da chuva contra as telhas de barro quase abafou as batidas, mas nós duas reconhecemos imediatamente aquele padrão: 3 pancadas secas, autoritárias, inconfundíveis. Vá para seu quarto, Teresa, minha mãe sussurrou, secando as mãos rapidamente no avental. Vá e fique lá. Obedeci sem questionar, correndo pelo corredor até meu pequeno quarto nos fundos da casa. Fechei a porta, mas deixei uma fresta para tentar ouvir o que acontecia na sala. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Augusto, ouvi a voz da minha mãe, tentando soar calma. Que surpresa! Sebastião não está. Foi a Belo Horizonte a trabalho. Eu sei muito bem onde meu filho está, Cecília. A voz do meu avô respondeu, arrastada e mais alta que o normal. Ele já estava bêbado, percebi com um arrepio. Não vim falar com ele, vim ver minha neta. Teresa já está dormindo, minha mãe respondeu rapidamente. Amanhã ela tem escola cedo, sabe como é? Não minta para mim. A voz dele subiu perigosamente. Ouvi um baque, provavelmente sua pasta de couro sendo jogada sobre a mesa. Sei que ela está acordada, são apenas 8 horas. Nenhuma criança dorme às 8 horas. Houve um momento de silêncio tenso, e então ouvi os passos pesados dele atravessando a sala em direção ao corredor. Pulei na cama e puxei o cobertor até o queixo, fingindo dormir. Meu coração batia tão acelerado que temia que ele pudesse ouvir. A porta do meu quarto se abriu com um rangido.
Pela fresta dos olhos, vi a silhueta grande do meu avô preenchendo o batente, recortada contra a luz do corredor. Ele cambaleava levemente, uma mão apoiada na porta. Teresa, ele chamou. Não em um sussurro como seria apropriado para quem supostamente estava dormindo, mas em sua voz normal, ligeiramente arrastada pela bebida. Sei que está acordada. Um soldado nunca engana seu superior. Continuei imóvel, respirando o mais regularmente que conseguia, apesar do pânico crescente. Ele entrou no quarto, seus passos pesados fazendo o assoalho de madeira ranger. Senti o cheiro forte de uísque misturado com sua loção habitual. O colchão afundou quando ele sentou na beirada da minha cama. Sua avó também fingia dormir às vezes. Ele disse, a voz agora mais baixa, quase nostálgica. Quando não queria conversar comigo, quando estava decepcionada comigo. Senti sua mão pesada pousar sobre meu cabelo, acariciando-o de um jeito que parecia gentil, mas que enviou arrepios de medo pela minha espinha. Continuei fingindo dormir, enquanto rezava silenciosamente para que minha mãe aparecesse, para que aquele momento acabasse. Você se parece cada vez mais com ela, ele continuou, sua voz mudando para algo mais sombrio. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, é como se ela tivesse voltado através de você. Sua mão desceu do meu cabelo para meu rosto, tocando minha bochecha com uma carícia que não tinha nada de avô para a neta. Fazia tudo o que podia para não tremer, para não demonstrar que estava acordada. Augusto! A voz da minha mãe soou da porta, tensa, mas controlada. Deixe-a dormir. Preparei um café para nós na cozinha. Houve um momento de tensão absoluta, durante o qual pensei que ele fosse gritar com ela, expulsá-la. Mas então, o peso na cama se aliviou quando ele se levantou. Um café seria bom, ele respondeu, a voz novamente em seu tom autoritário habitual. Mas antes, quero mostrar algo à menina. Um presente que trouxe. Pode mostrar amanhã, minha mãe insistiu, com uma coragem que nunca tinha visto nela antes. Ela precisa descansar para a escola. A escola pode esperar, ele respondeu com firmeza. Isto é mais importante. Teresa, sei que está acordada. Levante-se agora. Percebi que não tinha escolha. Lentamente, abri os olhos e me sentei na cama, tentando parecer sonolenta. Vovô? Ah, viu Cecília. Ela nem estava dormindo de verdade. Ele sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos, que permaneciam frios e agora injetados pelo álcool. Venha para a sala, Teresa. Tenho algo para você. Olhei para minha mãe, em pé na porta, seu rosto pálido à luz fraca do corredor. Ela fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça, como quem diz, vá, não o contrarie, mas seus olhos estavam arregalados de medo. Levantei-me e segui meu avô até a sala, minha mãe logo atrás de nós. Na mesa da sala, ao lado de sua pasta de couro, havia uma garrafa de uísque pela metade e um copo com um resto de líquido âmbar. Ele se sentou na poltrona principal, a poltrona do meu pai, e pegou a pasta. Trouxe algo que pertenceu à sua avó, ele disse, abrindo a pasta e retirando um pequeno embrulho de papel de seda. Algo que ela usou no dia do nosso casamento. Abriu o embrulho com cuidado, quase reverencial, revelando um delicado broche de prata com uma pequena pérola no centro. Era bonito, elegante em sua simplicidade. Este broche estava na família dela há gerações, ele explicou, seus dedos grossos acariciando o metal com uma delicadeza surpreendente. Ela queria que fosse passado para nossa filha, mas nunca tivemos uma. Apenas Sebastião, um filho que nem ao menos honra o nome da família. Sua voz tinha um tom amargo agora. Decidi que você deve tê-lo. Você é a continuação da linhagem. Estendeu o broche para mim. Hesitei, olhando para minha mãe, que assentiu levemente. Peguei o objeto, sentindo seu peso surpreendente para algo tão pequeno. Obrigada, vovô, murmurei. Experimente, ele ordenou. Quero ver como fica em você. Olhei para o pijama simples de algodão que usava, sem saber exatamente onde colocar um broche tão formal. Aqui, ele disse, levantando-se e pegando o broche da minha mão. Aproximou-se, inclinando-se sobre mim e começou a prendê-lo na gola do meu pijama. Seu rosto estava tão perto que senti o bafo de uísque me envolvendo.
Suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam levemente enquanto trabalhavam com o fecho. Você tem a mesma pele dela. Ele murmurou, tão baixo que mal pude ouvir. A mesma textura, o mesmo cheiro. Quando finalmente conseguiu prender o broche, suas mãos não se afastaram. Ao contrário, uma delas desceu pelo meu pescoço em uma carícia lenta que me fez enrijecer de medo. Augusto, minha mãe interveio, sua voz tensa. O café está pronto. Por que não vamos para a cozinha? Ele não respondeu imediatamente, seus olhos fixos nos meus, sua mão ainda em meu pescoço. Havia algo em seu olhar que nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor, raiva e algo mais perturbador que não conseguia nomear. Sim, o café, ele finalmente respondeu, afastando-se. Mas antes de se virar, pegou a garrafa de uísque da mesa e completou seu copo. Teresa vem conosco. Quero contar a ela histórias sobre a avó que nunca conheceu. Na cozinha, sentei-me rigidamente à mesa enquanto minha mãe servia o café. Para ele apenas, nós duas não bebíamos café à noite. Ele ignorou a xícara e continuou bebendo diretamente do copo de uísque, seus olhos nunca deixando meu rosto. Sua avó era linda, ele começou, sua voz oscilando entre nostalgia e amargura. Linda e teimosa. Teimosa demais para o próprio bem. Começou então a contar histórias sobre minha avó Isabel. Histórias que nunca tinha ouvido antes. Como a conheceu em um baile no clube militar, como ela vinha de uma família tradicional que inicialmente desaprovou o noivado, como ela tinha uma risada que podia iluminar um salão inteiro. Mas à medida que bebia mais, as histórias ficavam mais sombrias. Ela mudou depois que Sebastião nasceu, ele disse, esvaziando o copo e imediatamente servindo-se de mais uísque, ignorando completamente o café que esfriava à sua frente. Ficou distante. Recusava meus toques, chorava pelos cantos. Os médicos chamavam de melancolia pós-parto, mas eu sabia a verdade. Sua mão bateu na mesa com força, fazendo a xícara pular e derramar café. Ela não me amava mais. Preferiu aquela criança chorona a mim, seu marido, o homem que deu tudo a ela. Minha mãe colocou uma mão no meu ombro, como se estivesse pronta para me puxar para longe a qualquer momento. Podia sentir seu tremor através do tecido fino do meu pijama. Acho que está ficando tarde, Augusto. Ela disse com falsa calma. Teresa realmente precisa dormir agora. Não! Ele bateu novamente na mesa, mais forte desta vez. Ela precisa ouvir isso. Precisa entender o sangue que corre nas suas veias. Virou-se para mim, seus olhos agora completamente dominados por algo que só posso descrever como loucura. Sua avó me abandonou, Teresa. Tomou aqueles comprimidos de propósito, sabendo o que faria. Um último ato de rebeldia contra mim. Augusto, por favor, minha mãe implorou. Isso não é conversa para uma criança. Ele a ignorou completamente, inclinando-se na minha direção sobre a mesa. Mas você não vai me abandonar, vai? Você é diferente. Posso ver nos seus olhos. Você entende a importância da lealdade, da obediência. A chuva aumentou lá fora. O barulho das gotas contra o telhado quase ensurdecedor. Um relâmpago iluminou a cozinha por um instante, seguido pelo estrondo do trovão. Estremeci, tanto pelo susto quanto pelo medo crescente que sentia. Estou com medo da tempestade, vovô. Menti, buscando uma desculpa para sair dali. Posso ir para meu quarto agora? Seus olhos se estreitaram, como se pudesse ver através da minha mentira. Medo? Uma ferreira não sente medo, Teresa. Medo é para os fracos. Levantou-se abruptamente, cambaleando um pouco, e deu a volta na mesa até ficar ao meu lado. Pegou meu braço com força, fazendo-me levantar da cadeira. Vou lhe ensinar a não ter medo. Como ensinei seu pai, embora ele tenha se esquecido da lição. Solte-a. Minha mãe se colocou entre nós, empurrando-o para longe de mim. Foi a primeira vez que a vi confrontá-lo diretamente, e a surpresa no rosto dele rapidamente se transformou em fúria. Não se meta, Cecília! Ele rosnou, empurrando-a para o lado com tanta força que ela caiu contra o fogão, derrubando uma panela que estava sobre ele. O barulho metálico ecoou pela cozinha. Aproveitei o momento para correr, tentando alcançar a porta dos fundos que dava para o quintal. Dali, poderia chegar à casa de Dona Jurema, como meu pai tinha instruído. Mas não fui rápida o suficiente.
Em 2 passos largos, ele me alcançou, agarrando meu braço com tanta força que soltei um grito de dor. Onde pensa que vai? Sua voz era quase um rugido agora. Ninguém foge de mim. Ninguém. Arrastou-me de volta pelo corredor, ignorando meus protestos e os apelos da minha mãe, que o seguia tentando fazê-lo parar. Quando chegamos ao meu quarto, ele me jogou sobre a cama com força, fazendo-me bater a cabeça na parede. Você precisa aprender, ele disse, sua voz estranhamente calma agora, o que era ainda mais assustador que seus gritos. Precisa aprender o preço da desobediência. Vi com horror quando ele levou a mão à cintura e retirou a pistola do coldre. O metal negro brilhou à luz fraca do abajur do quarto. Augusto, pelo amor de Deus! Minha mãe gritou da porta, avançando para entrar no quarto. Fique onde está, Cecília! Ele apontou a arma em sua direção, fazendo-a congelar na soleira. Ou juro que puxo este gatilho. Ela parou, o rosto contorcido de desespero, mas não recuou. O que vai fazer? Ela é só uma criança, sua neta. Vou fazer o que deveria ter feito com Isabel quando ela me desafiou, ele respondeu, voltando a apontar a arma na minha direção. Vou ensinar uma lição que nunca será esquecida. Eu tremia incontrolavelmente agora, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, incapaz de falar ou reagir. A pistola parecia enorme em suas mãos. O cano, um buraco negro que prometia o fim de tudo. Tire esse pijama, ele ordenou. Sua voz novamente calma, quase clínica. Quero ver o que você esconde, o que acha que pode negar a mim. Não, consegui sussurrar, a voz trêmula de terror. Por favor, vovô. Não. Ele avançou, agarrando a gola do meu pijama com a mão livre e rasgando-a com um puxão violento. O broche de prata que ele havia acabado de me dar caiu no chão com um tinido metálico. Tentei me cobrir, recuando contra a parede, mas ele pressionou o cano da pistola contra minha bochecha. Não me faça repetir. Ele rosnou, seus olhos completamente tomados por uma escuridão que não tinha nada de humano. Tire, agora. Com mãos trêmulas, comecei a desabotoar o que restava do meu pijama, as lágrimas embaçando minha visão. Podia ouvir os soluços desesperados da minha mãe na porta, impotente diante da arma que a mantinha afastada. Isabel, ele murmurou, seus olhos percorrendo meu corpo com uma expressão perturbadora. Você voltou para mim, não é? Através dela. Você voltou. Estava tão fora de si, tão perdido em sua própria loucura, que parecia não me ver mais como sua neta, mas como a esposa que havia perdido anos atrás. A pistola tremia em sua mão, mas permanecia apontada para mim enquanto sua outra mão começava a desafivelar o cinto. Hoje você vai me obedecer, ele disse, a voz rouca. Hoje não vai dizer não, não vai me negar o que é meu por direito. O tempo pareceu se arrastar enquanto ele se inclinava sobre mim, o cheiro de uísque e suor me envolvendo como uma nuvem tóxica. Fechei os olhos, paralisada pelo terror, incapaz até mesmo de gritar. Senti sua mão áspera tocando minha pele exposta, provocando arrepios de nojo e medo. A pressão fria do cano da pistola contra meu pescoço, como uma promessa silenciosa do que aconteceria se eu resistisse. Foi então que ouvi um barulho na porta da frente da casa. O som inconfundível de chaves, seguido pela porta se abrindo. Cecília, Teresa, estou em casa. A voz do meu pai ecoou pela casa, como uma resposta direta às minhas orações silenciosas. Meu avô congelou, sua cabeça girando na direção da porta do quarto, a confusão momentaneamente substituindo a luxúria em seus olhos. Sebastião? Ele murmurou, como se não pudesse acreditar. Impossível, ele está em Belo Horizonte. A reunião foi cancelada. A voz do meu pai se aproximava pelo corredor. O trem voltou mais cedo por causa da Tempes. Ele parou abruptamente na porta do quarto, ao lado da minha mãe. Vi o momento exato em que seus olhos registraram a cena. Eu, parcialmente despida, encolhida contra a parede, seu pai, inclinado sobre mim, a pistola em uma mão e a outra no meu corpo. O quarto em desordem, o cheiro de uísque impregnando o ar. Por um momento ninguém se moveu. O tempo pareceu congelar naquele quadro horrível, eternizando o instante em que a última inocência da nossa família foi despedaçada para sempre. Então,
Tudo aconteceu muito rápido. Meu pai avançou com um rugido que não parecia humano, jogando-se contra meu avô com toda a força do seu corpo. Os dois caíram no chão ao lado da cama, uma confusão de braços e pernas e gritos. "Seu monstro!" Meu pai gritava, socando o rosto do general repetidamente. "Sua própria neta! Sua própria neta!" Encolhi-me contra a parede, puxando o lençol para me cobrir, enquanto minha mãe corria para me abraçar, tentando me proteger com seu corpo. Mas meus olhos não conseguiam deixar a luta brutal que se desenrolava no chão do meu quarto. Meu avô, apesar da idade e da embriaguez, era um homem forte, treinado em combate. Conseguiu afastar meu pai com um golpe poderoso e então, em um movimento rápido, apontou a pistola diretamente para o peito dele. "Sempre foi um fraco, Sebastião", ele disse, a respiração ofegante, um filete de sangue escorrendo do canto da boca. "Um fraco e um ingrato, assim como sua mãe." "Não, pai, não." Meu pai ergueu as mãos, percebendo tarde demais o perigo. "Pense no que está fazendo." "Estou protegendo a honra da família", meu avô respondeu, o dedo já apertando o gatilho. "Algo que você nunca entendeu." O som do tiro foi ensurdecedor no espaço pequeno do quarto. Vi meu pai cambalear para trás, uma mancha vermelha expandindo-se rapidamente em sua camisa branca, exatamente na altura do pescoço. Ele levou as mãos à ferida, os olhos arregalados em choque, e então caiu de joelhos. "Sebastião!" O grito da minha mãe rasgou o ar enquanto ela se lançava na direção dele, esquecendo momentaneamente o perigo da arma. Meu pai tentou dizer algo, mas apenas um borbulhar vermelho saiu de sua boca. Seus olhos encontraram os meus uma última vez. Olhos cheios de dor, de desespero e, pior de tudo, de um pedido silencioso de perdão por não ter conseguido me proteger. Então ele caiu para a frente, seu corpo atingindo o chão com um baque surdo, o sangue formando rapidamente uma poça escura sob ele. Meu avô ficou parado, olhando para o corpo do filho com uma expressão de choque, como se só agora percebesse o que havia feito. A pistola ainda fumegava em sua mão quando ele se virou lentamente para mim, seus olhos encontrando os meus. "Isabel", ele murmurou novamente, a loucura completamente instalada em seu olhar. "Veja o que você me fez fazer. Aliás, não se esqueçam do nosso sorteio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem nos comentários um pouquinho sobre vocês. Adoro saber de onde vocês estão assistindo e quem são as pessoas do outro lado da tela que compartilham essas memórias comigo. Existem momentos que dividem nossa vida em antes e depois. Para mim, foi aquele instante congelado no tempo. Meu pai caído no chão em uma poça de sangue, minha mãe ajoelhada ao lado dele soluçando e meu avô, aquele monstro que carregava o mesmo sangue que corria em minhas veias, olhando para mim com a pistola ainda fumegante na mão. "Isabel", ele repetiu, avançando um passo na minha direção. "Veja o que você me obrigou a fazer." O mundo ao meu redor parecia ter desacelerado. Podia ouvir cada gota da chuva batendo contra o telhado, o zumbido distante de um trovão, o som molhado e borbulhante da respiração do meu pai enquanto a vida deixava seu corpo. Através das lágrimas que embaçavam minha visão, vi meu avô se aproximando, a arma agora apontada para minha mãe, que protegia o corpo do meu pai com o seu. "Saia de perto dele, Cecília", ele ordenou, a voz estranhamente calma. "Isso é entre Isabel e eu." Minha mãe não se moveu. Ao contrário, levantou o rosto marcado pelas lágrimas e o encarou com um ódio que nunca tinha visto em seus olhos gentis. "Você está louco", ela disse, a voz tremendo não de medo, mas de fúria. "Completamente louco. Acabou de matar seu próprio filho." Foi como se algo estalasse dentro dele. Seus olhos se arregalaram, momentaneamente clareando da névoa de loucura que os dominava. E ele olhou para o corpo do meu pai como se o visse pela primeira vez. "Sebastião?" murmurou, confuso. Baixou ligeiramente a arma, a mão tremendo. "Não, não pode ser." Aquele momento de hesitação foi tudo o que precisei. Com um impulso nascido do mais puro desespero, saltei da cama e agarrei a pequena faca que mantinha na mesa de cabeceira. A mesma faca que tinha usado 2 dias antes para descascar uma maçã antes de dormir.
Não era grande, não era afiada como deveria ser. Mas era a única arma ao meu alcance. Não pensei, não planejei. Meu corpo atuou por puro instinto de sobrevivência. Lancei-me contra ele com toda a força que meus 9 anos podiam reunir, mirando no único lugar que conseguia alcançar com minha altura: seu pescoço. A faca afundou na carne com uma facilidade surpreendente, como se seu corpo idoso estivesse apenas esperando por aquele momento final. Senti o metal rasgar pele, músculo, vasos. Uma sensação que nunca esquecerei, não importa quantos anos passem. Seus olhos encontraram os meus no instante em que a lâmina penetrou, e vi algo que me assombra até hoje: reconhecimento. Não surpresa, não raiva, apenas um olhar de compreensão, como se de alguma forma soubesse que seria este seu fim. Como se em algum nível o tivesse desejado. Isabel. Foi a última palavra que saiu de seus lábios, num suspiro entrecortado pelo sangue que já começava a jorrar. Ele cambaleou para trás, a pistola caindo de sua mão com um baque metálico no assoalho. Suas mãos foram ao pescoço, tentando inutilmente conter o fluxo escarlate que pulsava entre seus dedos. Deu mais 2 passos trôpegos e então caiu de joelhos, exatamente como meu pai havia caído momentos antes. Fiquei parada, a faca ainda em minha mão, o sangue dele escorrendo pelos meus dedos pequenos, pelo meu braço, manchando o que restava do meu pijama rasgado. Não conseguia me mover, não conseguia pensar. Era como se minha mente tivesse se desconectado completamente do meu corpo. Foi então que ouvi um som, um gemido fraco, quase inaudível. Virei-me lentamente e vi minha mãe inclinada sobre meu pai. Seus olhos, que eu julgava estarem fechados para sempre, estavam semicerrados, movendo-se ligeiramente. "Ele está vivo!" minha mãe exclamou, a esperança irrompendo em sua voz. "Teresa, ele está respirando!" Aquelas palavras me despertaram do transe. Deixei a faca cair e corri para o lado deles, ajoelhando-me no sangue que já encharcava o assoalho de madeira. Meu pai estava pálido como cera. Seus lábios tinham um tom azulado assustador, mas seus olhos gentis que sempre me olharam com tanto amor, piscavam, lutando para permanecer abertos. "Precisamos levá-lo ao hospital", disse minha mãe, tentando estancar o sangramento do pescoço dele com um pedaço rasgado do lençol. "Agora, Teresa?" "Como?" perguntei, a realidade da nossa situação caindo sobre mim como um peso esmagador. Não tínhamos telefone em casa. O vizinho mais próximo comum ficava a 2 quadras. A ambulância demoraria demais para chegar, especialmente com aquela tempestade. "Mãe, como vamos?" Um barulho na porta da frente interrompeu minha frase. Alguém batia, chamando nossos nomes. "Cecília, Sebastião, está tudo bem aí? Ouvi um barulho como um tiro." Era a voz de seu Romero, nosso vizinho da frente, que trabalhava como motorista de táxi. Minha mãe e eu nos olhamos por um segundo, a mesma ideia cruzando nossas mentes. "Ajude-me a levantá-lo", ordenou minha mãe, sua voz assumindo uma força que eu nunca tinha ouvido antes. "Vamos levá-lo até seu Romero." Não sei de onde tiramos forças. Eu, uma menina de 9 anos, e minha mãe, uma mulher pequena que nunca havia levantado nada mais pesado que um saco de arroz. Mas de alguma forma, entre as duas, conseguimos erguer meu pai. Ele gemeu de dor quando o movemos, mais sangue escorrendo da ferida em seu pescoço, mas estava vivo. Vivo e lutando para permanecer assim. Carregamos-o pelo corredor, passando pelo corpo do meu avô que jazia imóvel, os olhos abertos fitando o teto, uma poça escura expandindo-se sob ele. Não olhei para trás. Não podia. Toda a minha atenção, toda a minha força estava focada em ajudar a salvar meu pai. Quando abrimos a porta da frente, a chuva nos atingiu como um muro de água. Seu Romero estava parado na varanda, protegido pelo pequeno beiral. Seu rosto transformando-se de preocupação para horror absoluto ao ver o estado em que estávamos. "Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui?" ele exclamou, imediatamente ajudando a sustentar o peso do meu pai. "Hospital", foi tudo que minha mãe conseguiu dizer, sua voz quebrando. "Por favor, Romero, hospital, agora." Sem fazer mais perguntas, ele pegou meu pai nos braços com uma força que não aparentava ter em seu corpo magro e o carregou até seu táxi, estacionado bem em frente à nossa casa.
A chuva nos encharcou completamente no curto trajeto até o veículo. E o general? Perguntou seu Romero enquanto acomodávamos meu pai no banco traseiro do táxi, minha mãe deslizando para sentar-se com a cabeça dele em seu colo. Morto, respondeu minha mãe, sem emoção na voz. Não podemos esperar a polícia. Sebastião não vai aguentar. Seu Romero olhou para mim, parada na chuva, ainda segurando a porta do táxi aberta. Meu pijama rasgado e ensanguentado grudava no corpo. Meus cabelos encharcados caíam sobre meu rosto. Deve ter percebido algo no meu olhar, porque não fez mais perguntas. Entre, menina, disse apenas, ligando o motor do carro. Vamos salvar seu pai. A corrida até o Hospital São Vicente foi um borrão de ruas molhadas, faróis embaçados pela chuva e o som constante do limpador de para-brisa tentando inutilmente dar conta do dilúvio. No banco traseiro, minha mãe sussurrava palavras de encorajamento para meu pai, pedindo que ele aguentasse firme, que não nos deixasse. Você vai ficar bom, Sebastião. Ela repetia como um mantra, pressionando o pano ensopado de sangue contra a ferida. Você tem que ficar. Temos uma vida inteira pela frente, lembra? Você prometeu me levar para conhecer o mar. Meu pai não respondia, seus olhos agora fechados, mas seu peito continuava a subir e descer em respirações rasas e irregulares. Agarrei sua mão fria e a apertei com toda a força, como se pudesse transferir minha própria vida para ele através daquele contato. Quando chegamos ao hospital, as coisas aconteceram muito rapidamente. Médicos e enfermeiras surgiram correndo assim que seu Romero começou a buzinar freneticamente na entrada da emergência. Meu pai foi colocado em uma maca e levado às pressas para dentro, deixando minha mãe e eu paradas na chuva, cobertas de sangue, tremendo não apenas de frio, mas de medo, de choque, de todas as emoções que havíamos reprimido durante aquela fuga desesperada. Foi só então, quando vi os olhares horrorizados das pessoas na recepção do hospital, que me dei conta completamente do que havia acontecido, do que eu havia feito. Mamãe, sussurrei, agarrando-me à sua saia molhada. Eu matei o vovô. Ela se ajoelhou na minha frente, seus olhos encontrando os meus, suas mãos segurando meus ombros com firmeza. Ouça-me bem, Teresa, disse, sua voz baixa, mas intensa. Você não matou ninguém. Você nos salvou. Aquele homem ia nos matar, ia matar todos nós. Entendeu? Você não fez nada de errado. Assenti, incapaz de falar. As lágrimas finalmente vindo em uma torrente que rivalizava com a chuva lá fora. Ela me abraçou forte, nossos corpos molhados e ensanguentados fundindo-se em um só enquanto chorávamos. Por meu pai, lutando pela vida em alguma sala de cirurgia, pelo horror que havíamos acabado de viver, e talvez, embora nenhuma de nós admitisse, pelo homem que, apesar de tudo, era meu avô e seu sogro, e cujo corpo esfriava lentamente no chão do meu quarto. As horas seguintes foram um pesadelo confuso de perguntas, declarações, policiais, médicos. Uma enfermeira gentil me levou para um quarto separado, me ajudou a tirar as roupas ensanguentadas e me deu um banho morno. Enquanto a água levava o sangue, tanto do meu avô quanto do meu pai, pelo ralo, chorei silenciosamente, perguntando-me se algum dia me sentiria limpa novamente. Vestiram-me com um pijama hospitalar grande demais e me levaram para uma sala onde um médico de aparência cansada examinou os hematomas que começavam a se formar nos meus braços, onde meu avô havia me agarrado. Ele fez perguntas que não consegui responder, trocou olhares preocupados com a enfermeira e, finalmente, me deu um xarope que disse que me ajudaria a descansar. Enquanto o remédio fazia efeito, ouvi fragmentos de conversas do outro lado da porta. Policiais falando em tom grave. Palavras como legítima defesa, abuso, assassinato, o nome do meu avô sendo mencionado com respeito, apesar do que havia feito. O poder do general, mesmo na morte, ainda influenciando a forma como as pessoas viam a situação. A última coisa que lembro daquela noite foi ser levada para o mesmo quarto onde minha mãe esperava por notícias do meu pai. Ela estava sentada em uma cadeira desconfortável, o rosto pálido marcado pelas lágrimas, usando também roupas emprestadas do hospital. Ele está na cirurgia, ela me disse quando me acomodei na cama estreita.
A bala pegou perto da artéria carótida, mas não a atingiu diretamente. Os médicos estão otimistas. Segurei sua mão, lutando contra o sono que o remédio provocava. Vai ficar tudo bem, mamãe? Perguntei, minha voz soando pequena e distante aos meus próprios ouvidos. Ela hesitou apenas por um momento antes de responder, apertando minha mão de volta. Vai, minha filha. De alguma forma, vai ficar tudo bem. Não sei se acreditei nela naquele momento, mas queria acreditar. Precisava acreditar. E com esse pensamento, deixei que a escuridão me envolvesse, caindo em um sono profundo e sem sonhos. Uma pequena misericórdia após o pesadelo que havíamos vivido. Acordei horas depois, com o sol fraco da manhã entrando pelas frestas da cortina hospitalar. Por um momento, não reconheci onde estava, e então tudo voltou em uma onda de lembranças tão vívidas que me fizeram ofegar. Sentei-me na cama, procurando freneticamente por minha mãe. Ela estava no mesmo lugar onde a tinha visto pela última vez, dormindo em uma posição desconfortável na cadeira, a cabeça apoiada na parede. Seu rosto, mesmo no sono, mostrava as marcas do trauma e da exaustão. Mamãe? Chamei baixinho, não querendo assustá-la. Seus olhos se abriram instantaneamente, como se nunca tivesse dormido de verdade, apenas descansado em um estado de alerta constante. Teresa, ela disse, levantando-se e vindo até minha cama. Como está se sentindo? Era uma pergunta impossível de responder. Como descrever o turbilhão dentro do meu peito? O medo, a culpa, a confusão, tudo misturado em um nó que parecia impossível de desatar. Papai? Perguntei em vez de responder. Um pequeno sorriso, o primeiro desde o início daquele pesadelo, apareceu no rosto dela. Saiu da cirurgia há algumas horas. Está estável. Os médicos dizem que foi por pouco, muito pouco. A bala passou a menos de 1 centímetro da artéria principal. Mas ele é forte, Teresa. Vai sobreviver. Senti as lágrimas voltarem, desta vez de alívio. Meu pai estava vivo. Apesar de tudo, ele estava vivo. E hesitei, sem saber como perguntar sobre meu avô, sobre o que eu havia feito. Minha mãe entendeu sem que eu precisasse completar a frase. Sentou-se na beirada da cama e pegou minhas mãos entre as suas. O general Augusto Ferreira morreu ontem à noite em nossa casa, ela disse, com uma voz calma e controlada, como se tivesse ensaiado aquelas palavras. Houve uma discussão. Ele atirou em seu filho. E então teve um ataque cardíaco fatal. Foi isso que aconteceu. Foi isso que eu disse à polícia, e é isso que você vai dizer também, se perguntarem. Olhei para ela confusa. Mas não foi isso que aconteceu. Eu o esfaqueei. Com a faca da maçã. Ela apertou minhas mãos com mais força. Escute bem, Teresa. Seu avô era um homem poderoso com amigos poderosos. Se a verdade completa vier à tona, essas pessoas podem fazer nossa vida um inferno. Podem até tentar te levar para longe de mim. Não posso, não vou permitir isso. Então vamos contar apenas parte da verdade. A parte que nos protege. Isso não é mentir? Perguntei, a voz pequena. Às vezes, para sobreviver, precisamos escolher cuidadosamente quais verdades contar. Ela respondeu, seus olhos nunca deixando os meus. O que importa é que estamos vivos. Seu pai está vivo. E vamos seguir em frente, juntos. Naquele momento, com apenas 9 anos, não entendi completamente o que minha mãe estava fazendo. Não percebi o quão corajosa e estratégica ela estava sendo, protegendo não apenas a mim, mas toda a nossa família do escândalo e das possíveis repercussões legais. Só entendi que ela estava me oferecendo uma saída, uma forma de deixar para trás o horror daquela noite, e aceitei. Aceitei a história do ataque cardíaco. Repetia para os poucos policiais que vieram me questionar, sempre com minha mãe ao meu lado, sempre com suas palavras cuidadosamente escolhidas, guiando as minhas. O respeito que o general comandava em vida continuou após sua morte. Ninguém questionou demais a história de um homem idoso e com problemas de saúde tendo um ataque cardíaco após um momento de extrema tensão. O tiro que feriu meu pai foi explicado como um acidente durante uma discussão acalorada.
Algo que meu próprio pai, quando finalmente acordou dias depois, corroborou com um aceno de cabeça, embora estivesse fraco demais para falar. O funeral do meu avô foi realizado com todas as honras militares. Um herói de guerra sendo levado à sua última morada. O caixão coberto com a bandeira nacional, tiros de salva ecoando no cemitério. Ficamos em pé, ao lado do túmulo, minha mãe e eu, recebendo condolências de homens de uniforme que nunca havíamos visto antes, de políticos locais, de figuras importantes que temiam mais o poder do general morto do que se importavam com a verdade sobre sua vida. Eu observava tudo com um distanciamento estranho, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa, outra família. Como poderiam estar honrando aquele homem? Como podiam falar dele como um exemplo, como um patriota, como um avô dedicado? Foi naquele dia, em pé ao lado daquele caixão, que aprendi a mais dura lição da minha vida. O mundo não é justo. Os poderosos reescrevem a história como lhes convém. E às vezes, para sobreviver, você precisa aceitar essa injustiça, engolir a verdade como um remédio amargo e seguir em frente. Meu pai permaneceu no hospital por quase um mês. A bala havia causado danos extensos, e embora os médicos tivessem conseguido salvar sua vida, seu lado esquerdo ficou parcialmente paralisado. Ele nunca mais conseguiria trabalhar como contador. Nunca mais seria o homem forte e capaz que conheci, mas estava vivo. Estávamos todos vivos. E lentamente, dia após dia, começamos a reconstruir o que o general havia tentado destruir. Vendemos nossa casa. Nenhum de nós conseguiria viver novamente naquele lugar onde tanto sangue havia sido derramado. Com o dinheiro da venda e uma pequena pensão que meu pai recebeu, ironicamente, graças à influência do meu avô no exército, nos mudamos para uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde ninguém nos conhecia, onde poderíamos começar de novo. Ali, lentamente, aprendemos a viver com nossas cicatrizes. Meu pai, com sua nova deficiência física. Minha mãe, com os pesadelos que a acordavam gritando no meio da noite. E eu com o conhecimento de que havia tirado uma vida, mesmo que para salvar as nossas. Aos 9 anos, perdi não apenas meu avô e minha casa, mas também uma parte da minha infância que nunca pude recuperar. Mas ganhei algo também. A compreensão de que somos mais fortes do que imaginamos, de que a sobrevivência às vezes exige decisões impossíveis e de que o amor, o verdadeiro amor familiar, pode superar até mesmo as mais profundas feridas. E foi esse amor que nos salvou no final. Foi esse amor que nos permitiu, eventualmente, encontrar momentos de alegria novamente. Foi esse amor que, anos depois, me deu coragem para formar minha própria família, para confiar que nem todos os homens são como meu avô, que nem todas as histórias terminam em tragédia. Hoje, tantas décadas depois, sentada nesta varanda em Petrópolis, com meus netos brincando no jardim e meu marido de 50 anos cochilando na cadeira ao lado, posso olhar para trás e ver o longo caminho que percorremos desde aquela noite terrível. Posso ver como cada escolha, cada sacrifício, cada momento de dor e também de cura nos trouxe até aqui. E se há uma lição que gostaria de compartilhar com vocês que me ouvem, é esta. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão profundas sejam as feridas, a cicatrização é possível. E não importa quão impossível pareça seguir em frente, há sempre um caminho, mesmo que tenhamos que abri-lo com nossas próprias mãos. Recomeçar a vida aos pedaços não é tarefa fácil, especialmente quando cada fragmento que você tenta juntar parece cortar seus dedos com lembranças afiadas, como cacos de vidro. Nossa chegada a Taubaté, interior de São Paulo, no início de 1957, foi como acordar de um pesadelo apenas para descobrir que partes dele tinham se infiltrado na realidade. Alugamos uma casinha simples na parte mais afastada da cidade. 2 quartos pequenos, uma sala-cozinha, um banheiro dentro de casa, um luxo que me deixou genuinamente feliz, apesar de tudo, e um quintalzinho nos fundos, onde minha mãe logo começou a plantar temperos e algumas flores. Era modesta, mas limpa, e o mais importante, não carregava memórias.
Naquelas paredes recém-pintadas de branco, nenhum grito havia ecoado, nenhuma gota de sangue havia manchado o piso. Lembro do primeiro jantar naquela casa. Sentados em volta de uma mesa pequena, comendo arroz, feijão e um ovo frito que minha mãe preparou no fogão novo, ainda tentando descobrir como regular a chama. Meu pai na cabeceira, não por autoridade como meu avô costumava impor, mas porque era o único lugar onde sua cadeira de rodas cabia confortavelmente. Nossa primeira refeição em família no nosso novo lar, minha mãe disse, tentando sorrir. Um sorriso que não alcançava completamente seus olhos cansados. Vamos agradecer por estarmos juntos. Juntos, sim, mas irremediavelmente mudados. Meu pai, antes um homem de postura ereta que caminhava com passos firmes pela vida, agora dependia da cadeira de rodas para se locomover. A bala não havia apenas danificado nervos e músculos, havia roubado sua independência, sua identidade como provedor. Seus olhos, que sempre brilharam com uma gentileza quieta, agora frequentemente se perdiam em um ponto distante, como se parte dele ainda estivesse naquela noite terrível, tentando mudar o desfecho. Minha mãe envelheceu 10 anos em questão de meses. As linhas ao redor de seus olhos e boca se aprofundaram. Alguns fios brancos começaram a aparecer em seu cabelo castanho. Ela raramente falava sobre o que aconteceu, mas eu a ouvia chorar baixinho no banheiro quando pensava que ninguém poderia escutar. Durante o dia, era um pilar de força, cuidando do meu pai, procurando trabalho, garantindo que eu frequentasse a escola nova. À noite, quando pensava estar sozinha, permitia-se desmoronar por alguns momentos. E eu era uma criança com olhos de adulto, uma menina de 10 anos que conhecia o peso exato de uma faca na mão, que sabia como é a sensação de sentir uma vida se esvair através da lâmina. Uma criança que acordava todas as noites com o mesmo pesadelo. A pistola apontada, o tiro, o sangue e depois o olhar do meu avô quando compreendeu que estava morrendo pelas mãos da própria neta. Na escola nova, eu era a menina quieta do canto, a que não sorria nas brincadeiras, a que comia sozinha no intervalo. Os professores notavam meu desempenho acadêmico. Continuava sendo boa aluna, talvez até melhor que antes, pois os estudos eram minha única fuga, mas também percebiam que algo estava errado. Ela não se integra com as outras crianças, ouvi uma professora comentar com minha mãe durante uma reunião. É como se houvesse um muro invisível ao redor dela. Não era um muro, era uma trincheira, uma linha defensiva cavada com as unhas da sobrevivência. Como explicar às outras crianças, com suas vidas normais e preocupações infantis, que eu tinha visto a escuridão que habita nos homens, que tinha sentido na própria pele como o poder e a obsessão podem transformar até mesmo laços de sangue em algo monstruoso? Então eu me isolava. Lia muito. Livros tornaram-se meus melhores amigos. Nas páginas de O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas ou As Crônicas de Nárnia, encontrava mundos onde podia me perder por algumas horas, onde a maldade sempre era punida e o bem recompensado, uma justiça que nem sempre existia no mundo real. Os primeiros meses em Taubaté foram os mais difíceis. O dinheiro era escasso. Vivíamos da pequena pensão do meu pai e do que minha mãe conseguia ganhar fazendo costuras para fora. Houve dias em que comemos apenas arroz com ovo, guardando o pouco de carne que tínhamos para o almoço de domingo. Mas nunca reclamamos da escassez. Depois do que vivemos, estar vivos e juntos parecia riqueza suficiente. O inverno de 1957 trouxe consigo uma mudança inesperada. Minha mãe, que sempre teve talento para costura, mas nunca tinha feito disso uma profissão, recebeu um convite para trabalhar na única loja de roupas finas da cidade. A Dona Matilde, tinha visto um vestido que minha mãe fez para mim usar na festa junina da escola e ficou impressionada com os detalhes delicados e o acabamento perfeito. "Você tem mãos de fada, Cecília", disse Dona Matilde ao contratá-la. "Esse tipo de talento não se aprende, nasce com a pessoa." O trabalho não pagava muito, mas era estável e, mais importante, devolveu à minha mãe algo que o trauma havia roubado: um propósito além da sobrevivência. Vê-la voltar para casa com as bochechas coradas,
contando sobre os elogios que recebeu por um vestido de noiva que ajudou a confeccionar ou um conjunto de cortinas que bordou. Era como testemunhar uma flor murcha lentamente recuperando sua cor e viço. Meu pai teve mais dificuldade para encontrar seu lugar nessa nova vida. Um contador que não conseguia mais escrever com a mesma precisão, que não podia se locomover facilmente entre escritórios e salas, parecia não ter muito valor no mercado de trabalho daquela época. Ele tentou dar aulas particulares de matemática em casa, mas os poucos alunos que apareceram inicialmente logo desistiram. Não pela qualidade do ensino, que era excelente, mas pelo desconforto que sentiam diante de um homem visivelmente quebrado, cuja voz às vezes falhava no meio de uma explicação quando alguma lembrança o assaltava. Lembro-me de uma noite, quase um ano após nossa mudança, quando o encontrei sozinho na varanda da frente, olhando para as estrelas com uma expressão tão desolada que partiu meu coração. "No que está pensando, pai?" perguntei, sentando-me ao lado dele. Ele ficou em silêncio por um longo momento e então disse, a voz baixa, "Estou pensando em como falhei com vocês. Um homem deveria proteger sua família, e eu..." "Você não falhou", interrompi, pegando sua mão. À esquerda, parcialmente paralisada, os dedos perpetuamente curvados como garras. "Você voltou para casa naquela noite. Se não tivesse voltado..." Não precisei completar a frase. Ambos sabíamos o que teria acontecido se meu pai não tivesse decidido retornar antes do previsto de sua viagem. Se o trem não tivesse sido cancelado devido à tempestade. Se ele não tivesse entrado por aquela porta exatamente naquele momento. Às vezes me pergunto se teria sido melhor que eu nunca tivesse trazido meu pai para nossas vidas, ele disse após outro longo silêncio. Se tivesse sido mais forte, se tivesse dito não quando ele começou a aparecer, talvez... "Não podemos mudar o passado, pai", respondi, surpreendendo a mim mesma com a maturidade das minhas palavras. Aos 10 anos, eu já falava como alguém que viveu várias vidas. Só podemos seguir em frente. Ele me olhou então, realmente me olhou, como se me visse pela primeira vez desde aquela noite. "Quando foi que você se tornou tão sábia, pequena?" Não respondi. Não havia como explicar que a sabedoria tinha vindo junto com a inocência perdida, que ambas tinham escorrido pelo ralo naquela noite de chuva, junto com o sangue que manchou minhas mãos de criança. Foi a partir daquela conversa, no entanto, que algo começou a mudar. Lentamente, como uma planta que testava se era seguro brotar após um inverno rigoroso, meu pai começou a reencontrar um propósito. Começou a escrever, não números e planilhas como antes, mas palavras. Histórias, poemas, reflexões. Com a mão direita, ainda funcional, preenchia páginas e mais páginas de um caderno que minha mãe lhe deu de presente. Não sei exatamente o que ele escrevia, pois mantinha aqueles cadernos privados. Mas às vezes, nas noites de domingo após o jantar, ele lia para nós alguns trechos. Histórias sobre lugares distantes, sobre personagens que enfrentavam dificuldades e as superavam, sobre o poder de recomeçar. Através dessas histórias, ele parecia estar reconstruindo não apenas sua própria narrativa, mas também oferecendo a nós um caminho para reconciliar o passado com o presente. No final de 1958, quase 2 anos após o incidente, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Não era a mesma de antes. Nunca seria. Mas era uma vida que conseguíamos viver sem que cada minuto fosse dominado pelo trauma. Os pesadelos ainda vinham, para todos nós, mas com menos frequência. As conversas à mesa de jantar não mais paravam abruptamente quando algum assunto chegava perto demais das lembranças dolorosas. Começamos a rir novamente, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Na escola, comecei a fazer algumas amizades. Não muitas. Algo em mim permaneceria sempre um pouco distante, um pouco cauteloso com as pessoas. Mas o suficiente para não me sentir mais completamente sozinha. Havia a Luísa, uma menina de tranças longas que adorava livros tanto quanto eu. O Carlos, que tinha perdido o pai em um acidente de trabalho e de alguma forma reconhecia em mim o mesmo tipo de luto. E a Márcia, que não se importava com meus silêncios e simplesmente ficava ao meu lado, desenhando enquanto eu lia. No Natal daquele ano, conseguimos até montar uma pequena árvore. Nada comparado às decorações elaboradas que algumas casas da cidade exibiam.
mas era nossa. Minha mãe costurou enfeites de feltro colorido. Eu fiz uma estrela de papel dourado para o topo e meu pai escreveu pequenos cartões com desejos e esperanças que penduramos nos galhos. Foi a primeira vez desde a tragédia que realmente celebramos algo como família. A verdadeira virada, no entanto, veio em 1959, quando eu estava com 12 anos. Um jornal local estava organizando um concurso de contos. E meu pai, sem me dizer nada, inscreveu uma das histórias que eu tinha escrito em meu diário. Era uma história simples, sobre uma menina que encontra um pássaro de asa quebrada e o ajuda a voar novamente. Não percebi na época, mas era claramente uma metáfora sobre nossa família. Para minha surpresa, e a dele, ganhei o primeiro lugar na categoria juvenil. Houve uma pequena cerimônia de premiação na biblioteca municipal, e ver meu pai me observando com orgulho genuíno enquanto eu recebia um certificado e um livro de presente foi um dos momentos mais curativos da minha vida até então. Você tem um dom, Teresa, ele me disse depois, quando estávamos voltando para casa, eu empurrando sua cadeira de rodas pelas calçadas irregulares de Taubaté. Um dom para transformar dor em beleza. Não o desperdice. Aquelas palavras plantaram uma semente. Se eu podia transformar minha dor em algo belo através das palavras, talvez pudesse fazer o mesmo com toda a experiência traumática. Talvez pudesse, eventualmente, encontrar algum sentido naquilo que parecia tão sem sentido. Comecei a escrever com mais propósito. Não apenas histórias fantasiosas de escape, mas também reflexões sobre coragem, sobre família, sobre recomeços. Meu pai se tornou meu primeiro leitor e crítico, apontando passagens que podiam ser melhoradas, celebrando os momentos em que minha escrita atingia uma verdade profunda. Era como se tivéssemos encontrado uma linguagem comum para processar o trauma, uma ponte entre nossas experiências individuais da mesma tragédia. Em 1960, quando eu tinha 13 anos, recebemos a notícia de que a história do meu avô finalmente chegara ao fim. O último capítulo se encerrou com a leitura do testamento, atrasada por questões legais que não compreendíamos completamente. Um advogado de aparência séria apareceu em nossa casa, explicando que, apesar de todas as circunstâncias, eu era a única herdeira direta do general Augusto Ferreira. Meu pai, por razões que o advogado não explicitou, mas que podíamos adivinhar, havia sido excluído do testamento anos antes. A senhorita herda uma casa no Rio de Janeiro e uma conta bancária com um montante considerável, o advogado explicou, parecendo desconfortável ao dar boas notícias em um ambiente tão modesto. Como é menor de idade, os bens ficarão sob a administração dos seus pais até completar 21 anos. Ficamos em silêncio após sua saída, o envelope com os documentos permanecendo intocado sobre a mesa da cozinha, como se fosse algo radioativo, perigoso demais para manusear. Não quero nada dele, foram minhas primeiras palavras, a voz tremendo de emoção contida. Não quero nada daquele homem. Meu pai, que havia permanecido especialmente quieto durante toda a visita do advogado, finalmente falou. O dinheiro não tem culpa de quem o possuiu, Teresa. Nem a casa, nem os objetos. São apenas coisas, coisas manchadas de sangue, retruquei, as lágrimas que há muito não derramava ameaçando voltar. Talvez, minha mãe interveio, sua voz suave, mas firme. Mas pense no que podemos fazer com esses recursos. Seu pai precisa de tratamentos melhores. Você merece uma educação que não podemos pagar. Poderíamos transformar algo que veio da escuridão em luz. Era um argumento difícil de refutar, especialmente vindo dela, que tinha sofrido tanto nas mãos daquele homem. Aos poucos, com relutância, aceitamos aquela herança inesperada e decidimos usá-la de maneiras que, imaginávamos, fariam o general revirar-se em seu túmulo. A primeira decisão foi vender a casa no Rio. Nenhum de nós jamais moraria em um lugar que pertenceu a ele. Com o dinheiro da venda, compramos uma casa confortável em Taubaté, com cômodos adaptados para a cadeira de rodas do meu pai, um jardim maior para minha mãe e, para mim, um quarto com uma escrivaninha de verdade, onde podia escrever. Meu pai finalmente conseguiu os tratamentos de fisioterapia que os médicos tinham recomendado há anos, mas que nunca pudemos pagar. Não recuperou completamente os movimentos do lado esquerdo, mas houve melhorias significativas.
Com o tempo, conseguiu trocar a cadeira de rodas por uma bengala para distâncias curtas, uma vitória que celebramos como se fosse um milagre. Minha mãe pôde deixar o trabalho na loja de Dona Matilde e abrir seu próprio ateliê de costura em um cômodo da casa nova. Rapidamente, ganhou reputação como a melhor costureira da região, especializada em vestidos de noiva e roupas para ocasiões especiais. Vê-la recuperar não apenas sua independência financeira, mas também seu senso de valor próprio, foi uma das maiores alegrias desse período. Quanto a mim, fui matriculada em um colégio particular, onde tive acesso a uma educação que abriu portas que eu nem sabia existirem. Descobri a literatura clássica, apaixonei-me pela história e, para surpresa de todos, incluindo eu mesma, desenvolvi um interesse profundo pelo direito. Direito? Meu pai perguntou intrigado quando mencionei pela primeira vez meu desejo de seguir essa carreira já aos 15 anos. Pensei que você se tornaria escritora. Posso ser as duas coisas, respondi, com a convicção que só a adolescência permite. Quero entender as leis, como elas protegem ou falham em proteger pessoas como nós. Quero garantir que outras meninas não passem pelo que passei sem que haja consequências. O olhar que ele me lançou então, um misto de orgulho, compreensão e uma ponta de tristeza, me disse tudo o que eu precisava saber. Ele entendia que eu estava buscando uma forma de dar sentido ao meu passado, de transformar minha experiência em algo útil para o mundo. E assim fizemos, cada um à sua maneira, transformamos o legado sombrio do general em algo que servia à vida, não à destruição. O dinheiro que ele acumulou com sua patente militar e investimentos ao longo dos anos financiou tratamentos de saúde, educação, arte. A cada centavo gasto, era como se estivéssemos realizando um pequeno ato de justiça poética. No entanto, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma conquista externa, poderia apagar completamente as cicatrizes que carregávamos. Elas estavam lá, nas noites em que meu pai ainda acordava gritando, revivendo o momento do tiro. Nos dias em que minha mãe se perdia em lembranças, o olhar fixo na distância enquanto suas mãos paravam de costurar. Nos momentos em que eu, mesmo adolescente, me assustava com barulhos altos ou com a visão de um homem idoso usando um terno formal. Mas com o tempo, esse grande remédio que não cura completamente, mas torna a dor suportável, aprendemos a conviver com essas cicatrizes. Aprendemos que elas eram parte de nós, que contavam nossa história de sobrevivência tanto quanto nossas conquistas. Em 1964, quando eu tinha 17 anos e o Brasil entrava nos anos sombrios da ditadura militar, nossa família já tinha encontrado um equilíbrio. Não era perfeito, não era o que teríamos escolhido se pudéssemos voltar no tempo e reescrever nossa história, mas era real e nosso. Foi nesse ano que conheci João, o rapaz que anos depois se tornaria meu marido. Ele era estudante de engenharia, filho do farmacêutico da cidade, com um sorriso fácil e olhos gentis que não se intimidaram quando, após meses de namoro, finalmente reuni coragem para contar a verdade sobre meu passado. Todos temos histórias difíceis, Teresa, ele disse, segurando minhas mãos depois que terminei meu relato, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. Algumas mais que outras, é verdade. Mas o que importa é quem nos tornamos apesar delas, ou talvez por causa delas. Aquelas palavras, tão simples, tão profundas, foram como um bálsamo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. A aceitação completa, sem julgamento, de alguém que não tinha a obrigação de amar-me, apesar do meu passado complicado, foi um dos maiores presentes que já recebi. Nosso casamento, em 1968, foi uma celebração não apenas do nosso amor, mas da jornada completa da minha família. Meu pai, apoiado em sua bengala mais de pé, me conduziu até o altar. Minha mãe, usando um vestido azul claro que ela mesma confeccionou, chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas que pela primeira vez em muitos anos eram puramente de alegria. A vida seguiu seu curso. João e eu nos mudamos para São Paulo, onde ele trabalhou como engenheiro e eu me formei em Direito. Tivemos 3 filhos que cresceram conhecendo apenas partes cuidadosamente editadas da história do bisavô. Um general respeitado que morreu tragicamente, um homem complicado que nem sempre soube demonstrar amor.
A verdade completa, decidimos, seria um fardo pesado demais para carregar. Meus pais permaneceram em Taubaté, vivendo uma vida tranquila e confortável até o fim de seus dias. Meu pai faleceu em 1989, aos 68 anos, não dos ferimentos antigos, mas de um ataque cardíaco súbito enquanto podava as roseiras do jardim. Minha mãe o seguiu 3 anos depois, partindo serenamente durante o sono, como se agora que sua missão de proteger a família estivesse completa, pudesse finalmente descansar. E eu? Eu me tornei uma advogada especializada em direitos da criança e do adolescente. Trabalhei em casos que nunca chegavam aos jornais, mas que mudavam vidas. Crianças resgatadas de lares abusivos, jovens que encontravam uma segunda chance através da lei em vez da vingança. E nas horas vagas, continuei escrevendo contos, memórias disfarçadas de ficção, reflexões sobre resiliência e recomeços. Hoje, com 78 anos, olho para trás e vejo que a vida é realmente uma sequência de capítulos. Alguns são tão sombrios que parecem escritos com tinta feita de pesadelos. Outros brilham com uma luz tão intensa que ofuscam até mesmo as piores memórias. Todos, sem exceção, fazem parte da história completa. Meus netos me conhecem como a vovó escritora, a vovó advogada, a vovó que faz o melhor bolo de fubá de Petrópolis. Eles não sabem, e talvez nunca precisem saber, que também sou a menina que, aos 9 anos, fez o que era necessário para sobreviver, que carrega em suas mãos enrugadas a memória de um momento em que vida e morte se equilibraram na ponta de uma pequena faca de cozinha. Decidi compartilhar esta história agora, depois de tantas décadas de silêncio, porque acredito que existem outras Teresas por aí. Pessoas que sobreviveram ao impensável e que precisam saber que é possível reconstruir, que é possível encontrar beleza e significado mesmo depois das noites mais escuras. Se você está passando por seu próprio vale de sombras, quero que saiba que há um caminho através dele. Não é fácil, não é rápido e certamente deixará marcas, mas é possível. A escuridão não é permanente, nem definitiva. A luz sempre encontra um jeito de entrar, mesmo através das menores frestas. E se você já passou por algo semelhante e está do outro lado, espero que minha história tenha servido como um eco da sua própria resiliência. Um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas, mesmo quando parecem tão pessoais, tão únicas. Meus queridos, se essa história tocou seu coração de alguma forma, não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Estamos chegando aos 100 mil inscritos e cada um de vocês faz diferença nessa jornada. Para participar do nosso sorteio de R$1.000, é só curtir, se inscrever e deixar um comentário contando um pouquinho sobre vocês. Onde moram, quantos filhos e netos têm, o que gostam de fazer no tempo livre. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu, da maneira mais difícil, que nossa maior força muitas vezes se revela justamente nos momentos em que pensamos não ter força alguma. Até o próximo vídeo, meus queridos.